Na aula passada nós vimos aqui como fazer a violação da OCP, né? Nós falamos um pouco do conceito e depois a gente aplicou um exemplo de violação do Open Closed Principle. Para relembrar esse conceito, para que a gente possa aplicar a refatoração e não violar mais a OCP, vamos aqui falar mais uma vez a descrição desse princípio para que a gente possa aplicar a refatoração nesse nosso exemplo, né? Então a descrição seria: as entidades de software, classes, módulos, funções devem ser abertas para ampliação, olha só, abertas para ampliação, abertas para extensão, mas fechadas para modificação, tá certo? Pegando esse exemplo, vamos aqui para minha tela e vamos ver aqui a nossa classe caixa, certo? Ó, do jeito que está aqui, ó, até deixei aqui como estava na aula passada. A gente, toda vez que for ter que adicionar uma nova categoria, a gente vai ter que vir aqui, entrar nessa classe e modificar, certo? Lembre-se, temos que ser fechados para modificação e aberto para extensões. Então, a ideia é que todas essas lógicas tivessem em outro lugar e que essa classe fosse capaz de, digamos assim, dinamicamente receber essas mudanças e não toda vez eu ter que ir lá na classe caixa e botar na mão. Ah, se for produto, se for celular, se for notebook, se for, sei lá, capinha, se for alguma coisa. Não podemos fazer isso, tá, gente? Isso deixa o código muito grande, deixa o teu método muito grande e faz com que a tua manutenção fique ruim também, certo? Eu acho que você deve ter ficado curioso de ter, se você já programa há algum tempo, disso, já deve ter se familiarizado com isso, porque você deve fazer isso demais. Isso tem muito por aí também, tá? Esse tipo de coisa você vê demais por aí, exemplos, já vi muito código de programadores assim. E realmente é muito ruim de manter, é muito difícil de escalar um negócio desse aqui, tá certo? Então vamos de cara, né, aplicar essa refatoração, tá certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esses outros else ifs que eu fiz aqui, ok? E vamos a partir desse ponto, tá? Tá tudo aqui como eu deixei antes, e vamos partir desse ponto, tá? Antes de mais nada, eu vou criar aqui uma interface chamada iCategoria, tá? Todas as categorias vão ter que implementar essa interface, tá certo? Eu vou ter aqui public function getDescrição. Ele vai ter que implementar esse getDescrição que vai retornar uma string. E tem aqui um public function calcular, isso mesmo. E vai receber um float preço, certo? Ele vai devolver um float, tá? Todas as minhas categorias elas vão ter que implementar o getDescrição para saber qual é o nome dele, né? Botar um nomezinho para ele. E ele vai ter que implementar o método calcular, que faz exatamente o cálculo da categoria específica, certo? E a categoria, por exemplo, celular, ele vai implementar o cálculo dele. E se mudar o cálculo dele, a gente muda na categoria e não no caixa, certo? Então vamos voltar aqui. Esse camarada aqui, categoria, não vai existir mais, tá? Isso aqui não vai existir mais. Eu vou aproveitar esse código que tá aqui e vou fazer o seguinte. Vou colocar uma classe chamada notebook, que vai implementar a iCategoria, tá? Eu vou implementar somente o getDescrição, vou tirar tudo isso aqui, ó. Eu vou implementar o getDescrição, que vai retornar, no caso, notebook. E vou implementar, né? Eu preciso implementar, né? O calcular. Ele até já completou para mim. Que fofo é esse VS Code, né? Eu não vou implementar o calcular agora. Eu vou aproveitar que já fiz esse camarada e vou fazer a mesma coisa para celular, certo? E aqui, ao invés de ser notebook, vai ser celular. E aqui eu vou ter o método de calcular. Perceba que eu criei aqui duas classes totalmente específicas que vão representar a categoria em si do meu produto, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu vou arrancar, né? Acho que a palavra é essa, arrancar esse cálculo que está aqui do notebook. Ó. Eu vou arrancar, eu vou dar um Command X, ó, certo? Um Ctrl X, né? Para quem usa Windows. E vou colar aqui, ó, um return. Olha só, produto, só que ao invés de ser produto get preço, vai ser esse camarada que vem por argumento, certo? Vou fazer o seguinte, ó, vou pagar isso aqui e vai ser preço. Vai ser igual ao preço com a taxa de desconto, certo? Aqui no caso era 10%, não, mudei na aula passada, 10%. Então perceba que eu arranquei, eu refatorei, eu tirei lá daquela classe, lá embaixo de caixa, e joguei aqui para cima, certo? Então lá embaixo já posso até tirar de lá aquela implementação.
Mesma coisa eu vou fazer com o celular, ó. Mesma coisa, vou pegar aqui esse câmera, tá dando um errinho aqui, lógico. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o celular, ó. Eu vou arrancar daqui, ó. Ctrl X, Command X, né, que seja. E vou aqui no meu celular, tá aqui o celular, ó. Vou dar um return. Vou colar aqui, ó. A única coisa que eu vou mudar é que aqui vai ser preço. Aqui vai ser preço e aqui vai ser preço. Pronto, já isolei essas minhas lógicas para fora, certo? Já isolei as minhas lógicas para fora. E olha só que maravilha que vai ficar aqui no caixa agora, certo? Ao invés de ter todos esses else ifs aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu não preciso mais desse camarada. E eu não preciso mais desses camaradas. Aqui eu preciso fazer o seguinte, tá? Aliás, antes de mexer aqui, eu tenho que só vir aqui no produto, ó, né? Um detalhe bem importante. Aqui, ao invés de ser um categoria, vai ser um i categoria, certo? E aqui vai ser um i categoria. Eu só vou poder receber objetos que implementem essa interface, tá? Para garantir que fique tudo bonitinho, que só receba em objetos do tipo i categoria. E aqui também no meu getter vai ser i categoria. Certo? Então aqui agora sim ficou tudo amarradinho na interface. Certo? Aqui embaixo, então, ó, aqui, né, onde a gente tinha parado, nesse ponto eu vou fazer, olha só como vai ser aqui o nosso des, né, des total líquido, certo? Vai ser produto, né, o produto que está rodando aqui na iteração, produto, get, categoria, ele está amarrado na interface, né, isso é massa, calcular. E aqui eu vou botar produto, get preço. Certo? Olha só que maravilha. Eu estou chamando aqui a categoria que está amarrada no produto, que ele está amarrado na interface, então está muito garantido que vai dar certo, que não dê problema, né? Que eu possa estender isso também depois. E chamo o método calcular, porque a minha interface, ela tem o seu método calcular. Quem implementar uma categoria precisa ter um método calcular. Então eu garanto aqui que eu tenho um método calcular nas minhas classes de implementações, nas minhas classes de detalhe. E daí eu mando o preço no argumento e ele vai fazer o cálculo e me retornar o valor de desconto de acordo com a categoria que está rodando lá dentro. Certo? Então, a gente fez isso e transformou em uma linha, né? Em uma linha. Com essa linha aqui, maravilhosamente, nós podemos alterar as lógicas, alterar a forma de como é feito o desconto sem mexer aqui no caixa, né? Sem mexer aqui no caixa. O meu caixa agora ele ficou aberto para modificação, entendeu? Então, vamos aqui fazer mais um pequeno ajuste. Vamos descer aqui. Ó, aqui ao invés de ser new categoria, agora aqui vai ser new notebook. Não tem nada no construtor. Aqui vai ser new celular e não vai ter nada no construtor. Acredito que do jeito que está aqui, se nós rodarmos, é para dar tudo ok. Vamos ver. Opa, só uma besteirinha que eu errei aqui. Isso aqui foi que lá no get descrição do notebook eu não coloquei. Deixa eu ver aqui, eu esqueci de colocar, tem que ser do mesmo jeito, tá vendo? A mesma assinatura, tem que ser essa mesma assinatura aqui, ó, senão ele não permite, né? Não permite fazer a interpretação, né? Aqui também no celular também é a mesma coisa, ó. Vamos lá no celular, mesma coisa, ó. Não, esqueci de colocar o tipo de retorno, né? Tem que ser igualzinho, senão ele não deixa, né? Até bom que ocorra esses erros. E pronto, voltou aqui a nossa saída. Ficou a mesma coisa, né? O resultado é o mesmo, né? A refatoração não muda o resultado, ele deve mudar, no caso, a estrutura dos objetos, das classes. Mesma coisa, olha só, ficou tudo bonitinho. Só que do jeito que está agora, está muito mais massa. Porque eu posso adicionar muito mais facilmente uma categoria sem precisar mexer no meu caixa. O meu caixa ele já está fechadinho. Já está fechadinho para modificação e já está aberto para modificações. Se eu quiser criar uma nova categoria, vamos criar aqui uma nova categoria chamada... Deixa eu botar aqui, eu vou até copiar aqui para facilitar a minha vida. Olha só a facilidade que vai ser. Eu vou criar uma nova categoria chamada... Periféricos. Periféricos, tá? E desses periféricos, vou chamar aqui periféricos. Periféricos. E aqui eu vou dizer que os periféricos ele vai ter... sei lá, vai ter 0,05% de desconto, tá? E detalhe, tá, gente? Eu tô colocando um cálculo simples aqui pra gente entender. Mas imagina que nesses cálculos tenha outros milhões de cálculos. Cálculo de frete, que vai chamar outra entidade. Cálculo de peso, em cima do peso. Enfim, imagine que nessas classes estejam lógicas gigantes. Que se você não colocasse dessa forma, ia ficar tudo aqui dentro do caixa.
Entendeu? É por isso que tem que ter você tem que ter muito bem formado esse princípio. Ele é, para mim, é o segundo mais importante, depois do SRP. O OCP é o segundo mais importante para mim, tá? Por conta disso, né? Então, continuando aqui, eu criei aqui uma categoria, né? Cadê? Uma categoria chamada periféricos. E eu vou aqui embaixo, faço o seguinte, ó, vamos lá, criar. Periférico é igual a new periféricos, certo? E aqui eu vou criar um novo produto. Deixa eu botar um produto 5. Vou botar aqui, por exemplo, o mouse, né? O periférico. Mouse, vamos colocar aqui R$80. E ele vai ser um periférico. Um periférico. Eu vou adicionar ele no caixa. Produto 5. Certo? E aí vamos ver como é que vai imprimir o nosso resumo, né? Olha só, periféricos mouse R$80. Tenho 5 produtos. Olha só como foi mais fácil. Eu criei uma classe, implementei o interface, pronto. Tudo aconteceu de forma mais massa possível, certo? Então espero que você tenha entendido o OCP, né, o Open Closed Principle. Pratique isso aqui, tá, gente? A gente fez isso em outros exemplos. Não sei se você se lembrou, mas fizemos isso em outros exemplos. Pratique esse princípio, para mim, é um dos princípios também mais importantes do Solid, tá certo? Enquanto você, então, na próxima aula, que vai ser a letra L, né, que é o Liskov Substitution Principle, tá certo? Enquanto você, então, na próxima aula.